Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Raquel Coelho. Ela que é terapeuta sistêmica, facilitadora de consciência, gente. Ela vai explicar um pouquinho o que é isso. É mãe do Alessandro, imigrante desde 2023 e mineira, né? Lá direto de Belo Horizonte. Uai! Obrigada, Raquel, por aceitar nosso convite. Estamos muito felizes de tê-la aqui conosco. Obrigada. Conhecer um pouquinho dessa história. Obrigada, é uma honra fazer parte desse projeto maravilhoso. Não sei se posso chamar de projeto, já é algo tão consolidado, né? Que já ultrapassou o projeto, mas uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por já ter me feito chorar, por isso que eu tô com essa cara. Gente, o bastidor hoje foi daquele jeito que assim... Facilitadora de consciência. Aí quando abre a consciência, o que acontece? Mexe com as emoções. Mexe com as Então, emoções. se vocês verem Ana com o rostinho já assim... E se eu chorar de novo, não me julguem, porque é normal. Porque o nosso bate-papo aqui é real, é verdadeiro. Sim. E vocês vão gostar muito de conhecer a história da Raquel hoje. E vamos começar do início, né, Fran? Sim. E lá do Brasil, a Raquel, a gente começa aqui do ponto que é: por que você escolheu migrar para os Estados Unidos? Conta pra gente um pouquinho do que você fazia lá no Brasil. E por que você decidiu mudar assim e vir conhecer os Estados Unidos, né? Morar aqui, como foi isso? Eu conheço os Estados Unidos desde 2016, eu já tinha vindo aqui a passeio. E na realidade, eu não sei se eu escolhi não, como eu acredito em inconsciente, né, nesse inconsciente da nossa vida que é 95%, eu trabalho isso o tempo inteiro. Inconscientemente eu quis vir, mas conscientemente eu não tinha essa... Então assim, pensar em morar fora do país eu nunca pensei. Foi um chamado mesmo, eu falo que a minha vida é conduzida por Deus, nada acontece sem Ele atuar, sem Ele agir. E eu trabalhava numa clínica integrativa. Para quem não sabe, a clínica integrativa olha para o ser humano como corpo, mente, coração e essa parte mais sutil, espiritual, enfim, né? Não tem uma questão religiosa, mas tem uma questão de que a gente é um conjunto, a gente é integral. E nessa clínica eu tive a visita lá de um pastor, vou sempre honrar e agradecer porque ele foi a pessoa que trouxe essa informação, um alerta de que eu estaria aqui nos Estados Unidos de alguma forma, e eu pedi a Deus para que, se fosse, abrisse as portas. E aí uma prima chamou para vir trazer a filha dela, eu vim, a coisa já estava toda estruturada. Tem um detalhe nessa história que no dia de embarcar com essa menina que eu trouxe, né, a minha prima tinha comprado passagem para 13 de dezembro. E aí eu fui, só que ela não tinha a autorização para viagem, é uma de menor. Então no guichê da companhia aérea eles falaram: não, você não vai embarcar, vai para a Polícia Federal. Eita. Porque eu estava com uma de menor. Falei, ok, vamos viver a experiência da Polícia Federal. E eu subi, e aí já no telefone com a minha prima, falando porque ela tinha questões e tal, eu falei, olha, tô indo. Ela falou, não vai, vamos ver, seja tudo que Deus quiser. E eu cheguei lá, entreguei os passaportes, na hora, porque eu tenho dois, eu tenho do visto e eu tenho o atualizado, né? O rapaz olhou e falou assim, só um pouquinho que vai vir um outro agente te atender. Eu falei, opa, que esse negócio de Polícia Federal... Será que é pra eu ir mesmo? Já ficou, né? Exatamente. Aí ele chegou naquela pose de Polícia Federal, com aquele colete, segurando assim, eu falei... Aí ele olhou no meu olho e falou, você tá indo com ela e... Você tá indo visitar a mãe, né? Eu falei, Aí ele falou pra mim assim, ok. Você vai embarcar e eu vou te acompanhar até Nova York. Pode ficar tranquilo que ninguém vai te incomodar até Nova York. Que isso? 3 dias depois eu estava embarcando. Ele conversou comigo de WhatsApp esse período todo, os 3 dias. Eu vim dia 16. Mas espera aí, isso daí não é um processo comum de acontecer, né? Não, foi mão de Deus mesmo, assim, sabe? Chocava. E aí eu cheguei em Nova York, mandei mensagem pra ele, ele falou, ok, agora aqui fica o meu trabalho. Ninguém me perguntou nada, absolutamente nada, né, nesse embarque até chegar aqui.
E aí eu deixei a filha dela com ela. Era pra eu ficar 15 dias, eu fiquei 2 meses, voltei pro Brasil e vim pra cá de novo. E aí voltou decidida a ficar. Eu já vim, esses 2 meses que eu fiquei, quando eu trouxe a filha dela, né, essa minha prima, eu já vim com o intuito de observar, de entender, e as portas foram se Qual ano abrindo. foi isso? 2022, dezembro de 2022. Ah, e depois em 2023. Em maio, maio de veio. 2023. né? Então, lá no Brasil, você já fazia esse trabalho como terapeuta, né? Sim, há mais de Sua 20 formação anos. é nessa área. Sim, há mais de 20 anos. E como foi chegar aqui sabendo que você ficaria? Então, os primeiros 6 meses a gente fica naquela dúvida, né? Ainda tô com a Ainda validade assim, do posso visto, o que voltar? eu faço? Mas foi muito interessante porque o meu primeiro pedido de extensão de visto, ele foi aprovado muito rápido. Olha, e é outra coisa muito difícil de acontecer, tá? Sim, me foi falado isso. Então, assim, tipo, 10 dias eu tava com a autorização do visto já, Olha, que legal. com a notificação de que tinha extensão. Aí pedi a segunda extensão, foi autorizada de novo. Eu falei, bom, então tem sinais. Você pediu postos. 2 vezes? 2 vezes, e as 2 vezes foi. E eu Chocada. entrei com o meu pedido de visto de habilidades especiais. O meu processo teve algumas intercorrências, né, de erro de montagem do processo. Ele voltou, mas em nenhum momento ele voltou, tipo assim, Com negativa. Negado, ou com intenção de ele negar. voltava com a autorização pedindo, era como se eles falassem assim, deixa eu te falar, tá faltando Olha, isso aqui, é. mas ninguém definia o que era. Até uma querida que eu super indico, que é a Joyce, em Orlando, pegou o meu processo e Despachou e despachou, e assim, sou muito grata a ela, a equipe dela. E desde então eu tô aguardando, mas tudo fluiu. Tudo fluiu. Era pra As ser, portas foram se abrindo normalmente. Sim, naturalmente. sem nenhuma, assim, claro que os desafios, né, Sim, sim. normais que a gente tem aqui, de não entender muito da língua, das leis e tal, mas Deus foi colocando pessoas muito positivas, muito profissionais no meu caminho. E você também já tinha esse auxílio também, né? De uma pessoa da família morar aqui. Então, ela tá na Pensilvânia, e um pouco longe. quando eu vim para Salt River. Olha, Então não tinha esse apoio, eu vivi a minha experiência aqui, aquela coisa de morar em quarto, né, em Salt River primeiro, depois eu fui pra Fairview, depois eu vim pra Newark e depois pra Elizabeth. Então assim, tem Você as teve experiências. mesmo a sua trajetória Sim, by yourself. Sim, É. e muito importante isso, assim, sabe, o quanto essa coisa de imigrar mexe com a gente emocionalmente e mentalmente. É de verdade uma quebra de padrão mental e emocional. Qual foi o maior choque cultural para você? A questão da língua foi muito importante, mas essa diversidade. Tem uma coisa muito legal aqui nos Estados Unidos que eu admiro profundamente. Primeiro, agradeço muito esse país de ter me recebido de braços abertos. Eu me sinto muito acolhida aqui. Todas as pessoas que eu encontro são pessoas de luz, do bem, né? Pessoas da igreja, pessoas amigas. Onde eu vou tem pessoas do bem, eu não posso reclamar. Mas uma coisa muito interessante que eu acho aqui, essa leveza do americano. Primeira vez que eu fui no Walmart, vi as pessoas de pijama fazendo compra, eu achei o máximo. Falei, gente, quando que no Brasil você vai num Walmart... Sem julgamento, né? Exatamente, de pantufa, você vai ser crucificada ali, né? Não E é, aqui- a questão não é nem o julgamento. O americano ele não tá nem aí pra opinião da outra pessoa. Não. O julgamento vem do outro, mas justamente quem por isso, tá de porque eles não ficam pijama prestando atenção não na tá vida do preocupado outro em que aqui você vai achar dele. Ele tá Exatamente. preocupado em resolver a vida dele, fazer a compra e ir embora. E a gente quebra isso quando a gente está aqui. Mesmo Sim. sendo brasileiros, mesmo que os brasileiros ainda olhem meio torto quando a gente vai de pijama no Walmart. Eu nunca fui, tá, gente? Nem Mas eu vejo os A gente brasileiros... admira, mas não faz. Não, gente, acho o máximo, mas ainda não me deu coragem de fazer esse movimento. Até porque o meu tipo de pijama não vai pra... já deu uma dica. Viu? É muito interessante, assim, esse desprendimento. Eu aprendo muito aqui, sabe, com o jeito deles, né? Às vezes a gente compara com o brasileiro, a gente fala assim, ai, mas é mais... Não, não é mais não, é o jeito. A gente começa
a respeitar a cultura, os gestos, a Eu forma. acho que eles são muito educados, pontuais, respeitam muito o horário. Objetivos, isso Eles me te, agrada muito. eles te elogiam, Sim. eles têm muita mania de elogiar as nossas Sim. roupas. Oh, nice t-shirt. Eles são encantados com os brasileiros. Eu acho que tem uma admiração mútua aí. Isso pra mim é muito, muito legal. Até com a própria questão do idioma, quando você tenta falar alguma coisa com eles, eles não te olham como julgamento por você não saber pronunciar. Eles acham o máximo que pelo menos você está tentando. Sim. Ou que você sabe falar um outro idioma, Sim. porque eles falam inglês, mas geralmente é muito difícil achar alguém que fale mais de um idioma. Às vezes fala espanhol, né? Quem critica a gente são os brasileiros, São os né? sim. Enfim, mas eu acho que eu tenho aprendido muito aqui, estou muito disponível para aprender isso também. Agora, uma coisa muito importante que eu acho assim, imigrar com a mesma mentalidade que a gente teve lá e querer manter essa mentalidade é um problema que a gente está criando. Não dá certo. Mas eu vejo muita resistência de pessoas a aprender a cultura aqui, resistência em compreender essa diversidade, né? Muitas pessoas me falam, eu quero ficar só em tal cidade porque tem brasileiros. Espera aí, nós estamos nos Estados Unidos, nós precisamos conviver, né? E tá nesse contato com os americanos, com os indianos, com os hispanos, é uma diversidade. Viver essa diferença cultural. Sim, afinal de contas a gente veio pra cá, né? Então, sim, a gente tem essa oportunidade que não é qualquer pessoa que tem. Isso mexe muito com o nosso emocional, com o nosso mental, né? Dependendo do tipo de criação, de estrutura que você teve. E é necessário a gente ir quebrando. Isso é evolução. Isso pra mim é evolução. E faz parte do imigrar. Faz parte do imigrar. Então, essa questão da gente estar aqui e querer manter, né, tudo que a gente quer manter como se fosse no Brasil, isso pra mim destoa um pouco dessa condição mental e emocional mesmo. Piora, mexe mais com o nosso mental e emocional. A gente tá aqui, precisa viver aqui. Sim. E é uma tortura se você fizer isso, né? Sim, a gente carrega sim as nossas raízes, as nossas informações, mas estando aqui a gente precisa viver o que é aqui. Muita gente nem fica, acaba voltando justamente por não conseguir se inserir nessa diversidade. Critica muito, julga muito, eu vejo muito isso, né? Fala mal do país. E eu acho que isso é completamente desnecessário, né? Tem um motivo para cada um estar aqui. E honrar e agradecer faz parte de sustentar de uma forma positiva o que a gente veio buscar, o que a gente veio trazer, contribuir com o país. E nessa chegada sua aqui, quais são as suas experiências no trabalho como imigrante? Você já chegou trabalhando na sua área, teve esse privilégio? Ou você teve que fazer um trabalhinho na faxina, Sim, claro. E eu penso que a gente está aqui, a gente tem que estar aberta ao que é proporcionado aqui, né? Eu vim atendendo online, eu atendo online desde a pandemia, o meu trabalho é quase 100%, era quase 100% online e se manteve aqui. Mas eu passei, sim, por 2 experiências aí em faxina com 2 amigas, mas sempre que eu fazia esse movimento, eu recebia uma ligação, um chamado de um cliente. Tô precisando fazer um movimento, então eu já entendia que realmente eu precisava fortalecer essa parte minha aqui. E é um estudo diário para um terapeuta estar nos Estados Unidos e começar a identificar, Fran e Ana, é diferente. Eu sinto muito pelos meus clientes que eu atendia dos Estados Unidos quando eu estava no Brasil, porque eu não sabia nada do que era estar aqui emocionalmente. É diferente, né? Quando você vive o que os imigrantes vivem. Estar aqui é uma emoção diferente, é um pensamento diferente, tem uma questão cultural sim, mas tem muito mais a questão, também tem a questão climática, tem muito mais a questão da minha forma de ver, daquilo que eu tô carregando lá de trás. Se eu vim pra cá por uma fuga emocional, por exemplo, né, separei, tô com problema com pai e mãe, aqui vai ser uma terra que vai me trazer uma sensação. Se eu venho pra cá buscando o retorno financeiro, eu vou ter outra sensação. Se eu venho pra cá buscando oportunidades, eu vou ter outra sensação. Eu preciso avaliar qual é o meu momento interno,
qual o meu propósito, o objetivo de estar aqui, faz muita diferença. É muita O diferença. motivo de imigrar, você disse. O motivo de imigrar. Cada um tem o seu. Sim, você vai ter uma perspectiva diferente dependendo do que te trouxe até aqui. Exatamente, é a sua base. E se você vem com essa base, mas também com uma sensação de apego muito forte, com questões mal resolvidas lá, você vai trazer isso pra cá. Isso aqui vai potencializar, porque a gente fica mais sozinho, Sim. naturalmente. Tem a questão, como eu citei, do clima, né? São 9 meses de frio, de uma coisa mais introspectiva, a gente sai menos, né? Nós brasileiros, porque somos mais atrevidos, e a gente sai mesmo, a gente encontra, a gente faz reunião, né? Um na casa do outro. Mas é mais difícil isso. Eu ouço muito assim, às vezes, ai, eu quero mudar de país porque eu não aguento mais tudo que está acontecendo aqui na minha vida. Não. É um erro, certo? É uma fuga, né? Porque é uma fuga e quando você chegar aqui é o que você falou, vai... Sim. Porque o Vai que está potencializar, dentro de você vai seguir com você para onde quer que você... Exatamente. E é um equívoco isso, né? A gente achar que a gente vai fugir de alguma coisa. Não Sim. vai. O que a gente precisa resolver, curar, elaborar, enquanto a gente não faz esse movimento, a vida não prospera, a gente não tem relacionamento saudável. A gente vai encontrar, por exemplo, fugiu de um pai, né, de uma mãe problemática, vai encontrar um relacionamento problemático aqui. Sim. Né? Eu tô falando de homem e mulher, mas vai encontrar amizades problemáticas, vai encontrar pessoas que Patrão, às vezes. pessoas que querem tirar de você mais do que te entregar. Conheço muita gente que está aqui há 5 anos e não tem nada ainda, nem recurso financeiro direito aqui. Sim. Por quê? Porque veio de uma estrutura muito pesada lá. Como é que é subir uma montanha com uma mochila cheia de pedra? Né? E a gente carrega essas pedras dentro da gente. Então, é muito importante a gente entender o nosso momento. Eu sei que as pessoas falam que... Muitas pessoas falam que terapia é coisa de louco, né? Mas terapia, pra mim, é autodesenvolvimento. Você sabe mais de mim do que eu agora. Você tá me vendo, você tá vendo meu semblante, você tá vendo como que eu tô gesticulando. Você tá tendo mais percepção de mim do que eu mesma. Porque eu tô no piloto automático, possivelmente. Então, eu identificar essas características minhas que estão me fazendo ficar no menos da vida, isso é terapêutico. Isso é terapia. Né? Eu preciso, se eu tô aqui, se eu vim aqui, ou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu quero crescer, eu tô na vida para desenvolver, para prosperar, para ter sucesso, eu preciso identificar aquilo que está me puxando para o menos. Isso é. O que está te travando. E a terapia trabalha isso. 100%, claro. O tipo de terapia e o tipo de profissional que você encontra é super importante. Eu estou fazendo esse parêntese, gente, não é porque eu seja a melhor ou a única, não é isso. Mas é porque, infelizmente, como em todas as áreas, mas na pandemia teve muita gente lendo livro e falando que é terapeuta depois. Eu vejo questões no Instagram de pessoas falando de questões terapêuticas como se soubessem. Como se tivesse propriedade para falar, né? E tá na cara, porque tem oratória, né? Oratória hoje muda muita coisa, né? Mas tá na cara que é livro decorado, Sim, sabe? falas decoradas. Nunca fez uma terapia e tá ali. Então isso é muito perigoso, porque interfere na vida do outro. Agora um bom terapeuta, ele te eleva, ele não te coloca como dependente, ele vai realmente mensurar resultados. A terapia é um processo, eu faço há mais de 25 anos, né? E isso pra mim é vida, é Pegando esse gancho já, conta um pouquinho da profissional que você é, das suas formações, do seu tempo de experiência, que você já falou que tem 25 anos. Você chegou aqui, foi na faxina e viu que a sua profissão falou mais alto e graças a Deus você é o tipo de imigrante que consegue trabalhar no que você trouxe de bagagem do Brasil, aprimorando aqui com cursos, com formações. Sim. Então explica um pouquinho o que é também a terapia sistêmica. Então, a terapia sistêmica, ela é uma terapia que te olha como um indivíduo, a soma do seu sistema familiar, tá? Você é 50% seu pai, 50% sua mãe, 25% seu avô e sua avó, né, dos dois lados, 12,5% cada bisavô e cada bisavó. A gente mensura em números para ficar mais claro.
Ok. Mas a gente tem uma informação de genótipo e fenótipo no nosso DNA, na nossa vida, nas nossas características internas e externas, de até 7 gerações. Isso não é uma informação minha. Isso é uma informação científica e uma informação, inclusive, bíblica. Então a gente traz até 7 gerações. Até 7 gerações. Posso ter até 7 gerações comigo. E tem. A Fran, você? Sim. Sabe aquele movimento que você faz assim, Ana, e fala assim, como eu fiz isso? Meu Deus, eu saí do corpo, não fui eu que fiz. Ok, Não sei como que eu fiz isso. Você olha pra trás e fala assim, como assim que eu fiz aquilo? Tem explicação, galera. Isso é informação sistêmica. Olha. São suas características lá da avó que fazia exatamente desse jeito. Pode buscar essas informações que você vai ter. A informação da bisa. Na minha família não tem terapeuta. Eu sou a única terapeuta dessa geração. Ok. As minhas primas são, tem uma repórter, tem uma que coordena negócios, é investidora, tenho professoras, mas terapeuta sou só eu. E eu fui entrar nesse mundo e buscar, né? A minha bisavó materna, ela pegava um livrinho, vestia o vestidinho dela, pegava um potinho de ervas, macerava e montava no cavalo e ia quilômetros e quilômetros para ajudar as pessoas. Olha. Isso é terapia. Daquela época, né? E detalhe, ela era cafeicultora, então eu carrego as duas coisas, a terapia e o café, porque eu amo café. E o livro. E o livro. Falou do livro. É verdade. Né, já estou aqui escrevendo meu 3º livro, aqui nos Estados Unidos, um dos objetivos é esse livro, e ele tá, hoje eu entendo que ele tá, cada capítulo é um movimento meu aqui, e a terapia sistêmica, ela é você conhecer a sua história, você se conhecer a partir da sua história. E tem muita gente que olha para si e não entende os seus comportamentos, as suas atitudes, né? Não vê a sua grosseria, a raiva que carrega. Às vezes a gente está carregando a raiva que veio do pai, que veio do avô, a raiva daquelas pessoas subjugadas, não tem sucesso profissional. Quantas pessoas puderam ter sucesso na sua família? E aqui tem um ponto muito importante. Aquilo que a nossa família não alcançou, quando você está prestes a superar, gera muita culpa. É uma culpa mortal. Olha. O Bert Hellinger falava que o nosso maior medo não é de morrer, é de não pertencer. Então, numa família de pobres, quando a gente está prestes a ter sucesso financeiro, a gente vai deixar de ser pobre. Então, não vou pertencer mais ao nicho dos pobres. Pensa num ponto desafiante de vida. Perfeito. Sozinho a gente não consegue ultrapassar. Eu tô falando por mim, tá? Assim, as minhas viradas profissional, emocional, sempre com apoio, sempre com suporte. E a gente não precisa fazer isso no sacrifício, na dor. A gente pode fazer isso com mais leveza. Um bom profissional te ajuda a subir esses degraus e destrava isso em você sem a questão da dor profunda, né? E a terapia alivia muito isso. A terapia te traz um novo olhar, novas possibilidades, infinitas possibilidades. O nosso cérebro, o nosso ego, que mora na mente, que acha que sabe tudo, é aí que está o nosso ego. Ele acha que meu vô fazia desse jeito com dinheiro. Tá lá, tá nos Estados Unidos, poupando no Brasil, porque o vô poupava, só que aqui é investimento. É diferente poupança e investimento. Não, mas seguro é poupança. Onde é seguro é poupança? Uma pausa aqui nesse episódio para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Não se esqueçam de deixar um like e o que vocês estão achando desse episódio aqui nos comentários. Essa questão da poupança é uma mentalidade muito brasileira, né? E muito dos nossos antepassados. E eu vejo gente aqui nos Estados Unidos falando de poupança ainda. Ok, é verdade. Ou seja, onde que eu vou quebrar o padrão com muita honra e gratidão aos meus antepassados que nos ensinaram o que é poupar, mas agora a gente já pode ir para o próximo nível. Onde que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Com muita honra e gratidão. Porque se eu fizer isso, porque eu virei imigrante, eu sou bambambam, eu estou nos Estados Unidos, eu sou a mais bonita do meu sistema, eu me perdi. Eu me ferrei nessa história.
a vida vai voltar a fazer te falar, te contar, volta pro seu lugar. Antes de você ser grande, você é filha, você é neta, você é bisneta, você faz parte de um sistema familiar. Mas você não é esse sistema familiar. Aí também é uma coisa importante da gente trabalhar. É um detalhe. Uhum. A gente honra e agradece e pede permissão e se dá permissão de fazer diferente. Porque no diferente tem evolução. No repetir padrão, a gente está do mesmo jeito. É o famoso quebrar ciclos, essa questão? A gente quebra ciclo da vida da gente quando a gente quebra o padrão sistêmico daquele ponto que a gente está trabalhando. E a terapia sistêmica te ajuda a identificar isso. De uma forma muito pontual, muito precisa. Algumas pessoas me perguntam, tem a ver com religião? Tem a ver com espiritismo? Não. Claro que tem terapeutas nessa linha e vão usar também dessa informação, dessa linguagem. E ok, como tem médicos que usam dessa linguagem também, né? Dessas linguagens diversas. Mas a base da terapia sistêmica, ela é muito pontual e muito precisa. E ela vai trazer a informação do seu inconsciente para o consciente. Esse é o movimento. O que está no seu inconsciente, que está te mantendo presa a padrões do passado, a padrões que limitaram os seus ganhos, que limitaram os seus relacionamentos. É muito desafiante para uma pessoa casar e ter sucesso no relacionamento se ela vem de um sistema familiar de separados. Uhum. Foi isso que eu chorei lá atrás, gente. Gera muita culpa. É como se a gente estivesse abandonando os nossos. E não é isso. Sim. O que é honrar pai e mãe para vocês? Aí eu perguntando, eu sou entrevistadora, o que é honrar pai e mãe para vocês? Reconhecer. Reconhecer, o que mais? Reconhecimento, gratidão. Ok. Tem outro lado que é a gente aceitar tudo porque é pai e mãe. A gente acha que a gente tem que aceitar e acolher eles ali, independente da forma que eles nos tratam, seja bom ou ruim. Eu não concordo nem com uma nem com outra. Honrar, concordar com pai e mãe é humano. O Bert Hellinger falava, aí eu querendo gerar polêmica já, que mãe pode muito, mas mãe não pode tudo, como é falado. A gente precisa ter essa clareza porque mãe é ser humano, pai é ser humano. E a gente quer que eles sejam os nossos heróis, mas não existe os nossos heróis. Só existe na nossa imaginação infantil. Então é muito importante a gente entender que honrar pai e mãe, aí eu já não tô. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer ali nos bastidores, mas aí teve um momento de onda que eu não fiz. Porque eu ia entrar nessa questão. O que é, então, dentro da terapia sistêmica, né, pra gente conseguir evoluir, essa questão de honrar os nossos? É respeitar a história deles? Ou você entender a história deles e aí você tentar olhar de uma outra forma, com um olhar mais generoso para a história deles? Isso seria a honra? Também. Reconhecer que eles não tinham internet, não tinham todas essas informações que nós temos hoje e que mesmo assim eles fizeram um lindo trabalho de trazer a vida até a gente. A vida foi passando de geração em geração até chegar a gente, isso é muito valor, né? A vida só chegou a mim porque o meu bisavô resolveu dar a vida, porque o meu avô resolveu passar essa vida adiante, porque os meus pais resolveram deixar essa vida chegar a mim. Em algum movimento, né, em algum momento eles permitiram, mas a máxima de honrar pai e mãe é ter sucesso. Nossa, isso daí bateu agora. Isso daí eu nunca pensaria dessa forma. O Bert Hellinger fala, e eu vou usar o nome dele, porque senão vai sobrar só pra mim. Brincadeira, porque eu acredito nisso, essa é uma prática minha. Quando a gente não tá tendo sucesso, a gente tá se vingando de pai e mãe. É uma forma de vingar. Muito forte isso, concordo. Eu sou mãe e o meu filho tá aqui nos Estados Unidos e quando eu olho pra ele brilhando, eu falo, meu Deus, não tem sensação mais maravilhosa. Eu me sinto muito honrada em ser mãe dele. O contrário também seria verdade. Se ele estivesse tendo problemas na vida, eu me sentiria uma fracassada. Sim. Então, quando a gente não cumpre com a nossa missão, quando a gente não vai pro mais da vida, a gente está virando para os pais falando assim, vocês fizeram bom trabalho não.
inconscientemente. Nossa, verdade. Mesmo que eles não saibam, mesmo que eles queiram nos manter debaixo das asas deles, mesmo que eles queiram que a gente fique lá grudadinha, né, debaixo dentro da casa deles, nós estamos falando do inconsciente deles. No inconsciente é só quando a gente vai para o mundo e tem sucesso que a gente está honrando. Nossa, perfeito. Então é maravilhoso isso. É um olhar totalmente diferente. Vamos... Muita gente acha que é só gratidão e perdão, né? E vamos colocar um ponto aqui também, por exemplo, uma pessoa que é um fracassado na vida, vamos botar assim, sei lá, tá envolvido com drogas, tá no mundo... É uma forma dele punir o pai e a mãe também? Quando um usuário de droga, um viciado, primeiro ponto que é muito importante, ele é uma pessoa muito sensível no sistema familiar dele. Uhum. Ele está carregando, primeiro, esse olhar, sem julgamento, ele é muito sensível. Ele está carregando, ele é sintoma de algo que está acontecendo no sistema. Uhum. De pessoas não vistas. A base da constelação familiar é que a gente não exclui ninguém, todo mundo pertence. Então teve lá um avô que foi alcoólatra e morreu julgado porque era alcoólatra. Perdeu tudo, levou a família a fracasso, pronto. Essa pessoa, esse neto, está vindo como um representante. É como se ele falasse assim, vocês estão julgando meu vô? Tá bom? Mas agora vocês vão ter que me julgar também, porque eu tô coladinha lá no meu vô. Tô coladinho lá no meu vô. Então o primeiro olhar sistêmico, ele é de muita compaixão. Ele é olhar para a pessoa como um sintoma. E não como um problema, como a gente costuma olhar. Segundo, essa pessoa está faltando força nela de olhar para ela. Ela está olhando mais para o sistema do que para ela. E a gente chama isso de amor cego. É um amor que ama, mas não recebe amor. Uhum. É um amor que tenta compensar a dor que veio antes. E isso não é amor real. Isso é um amor infantil. É um amor de codependência. É um amor que acha que vai salvar. Ai, Raquel, mas fora da caridade não há salvação e eu estou fazendo caridade. Isso não é caridade. Porque um dos parâmetros, né, que eu sigo é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu estou amando, teoricamente, estou amando o próximo mais do que a mim mesmo, eu já estou em desordem. E o Bert Hellinger fala uma coisa muito legal, que amor sem ordem não é amor. É um monte de outra coisa, é codependência, é insegurança, é carência, é medo, é insegurança, é dúvida, mas não é amor. Nós estamos precisando, né, voltar lá 2000 anos atrás e aprender a amar. Sim, as pessoas confundiram, né, agora o que é amor. Porque Jesus pôs ordem no amor. Pensa num ser maravilhoso que soube amar. Aqui ele enfrentou, né, de uma forma dele, que nós não precisamos mais, todo um conjunto político-social pelo amor verdadeiro. Mas nem por isso ele era bonzinho, ele baixava a cabeça. Não é isso. As pessoas confundem as coisas. Uhum. O amor é base, mas o amor em desordem ele não cria resultados, ele não cria nada de positivo na vida. Então uma pessoa usuária de droga, a gente precisa primeiro olhar para a dor que está no sistema, para a dor dessa pessoa, para a gente de verdade buscar solução. A gente quer muita atenção. Muitas pessoas buscam o meu trabalho e buscam trabalhos terapêuticos porque quer atenção. Mas a gente precisa mudar esse foco e buscar solução. Perfeito. É o que você traz hoje para os seus clientes, certo? Sim. E hoje os seus clientes são maioria imigrantes e maioria brasileiros ainda que estão no Brasil. Como que tá mais a sua agenda? Hoje você percebe que atende mais imigrantes ou ainda tem... Atendo, hoje eu posso fazer uma média de 70% imigrantes e 30% brasileiros lá no Brasil. Então já, o imigrante hoje já tomou mais conta da sua agenda. Sim, graças a Deus, e tá cada vez mais. E você falou sobre a questão de trazer consciência, né? Qual é Facilitadora de consciência. Facilitadora de consciência. O que é ser uma facilitadora de consciência? Porque ali no bastidor você falou que também faz trabalhos para empresários, né? Para empresas. Sim. Como que é essa questão da facilitadora de consciência? O que seria isso? Como a gente tem 95% da nossa vida inconsciente, a consciência é só 5%. Uau.
Então, isso é para todo mundo, tá? Quem não tinha 95% de inconsciência foi Jesus, foi Mandela, que tinha um pouquinho mais, foi Gandhi. Tem que sofrer para ter consciência? Não, não é isso. Foram a história deles, né, o caminho deles. Mas a grande questão da consciência é que a gente faz muito no piloto automático, a gente não tem presença, nós estamos aqui agora, só temos esse momento. Sim. Nós temos uma vista linda, maravilhosa de Nova York sendo contemplada aqui, mas a gente não pode estar lá em Nova York, a gente só pode estar aqui. E aí, se a minha cabeça, se eu estou aqui, o meu corpo e minha cabeça está lá, vai ficar desconexo o que eu estou falando aqui com vocês. Eu não estou ouvindo, as pessoas hoje não ouvem, Não não ouvir, é o básico. Tem um texto do Rubem Alves, procurem, por favor, chama Escutatória. Leiam esse texto e apliquem esse texto o tempo inteiro. Porque ele traz a gente para a presença. Quando que o que eu tenho para falar é mais importante do que o que eu tenho para ouvir? Né? Qual é o valor que eu dou numa conversa? E com essa coisa de celular, principalmente aqui, migrando, tem que trabalhar demais, tem que fazer isso. Não tem presença, então não tem consciência. As pessoas fazem por fazer e sem ver o que estão fazendo. E isso compromete uma coisa muito séria, que é a nossa saúde física. Então, o corpo, ele é sintoma. Quando a pessoa sente uma dor de cabeça, não tem que correr e pegar um comprimido. Eu não estou tirando a parte médica para ser olhada, precisa. Mas peraí, como é que foi o meu dia? O que eu estou preocupada e que eu não tiro da cabeça e que está reverberando o tempo inteiro e que eu não entreguei ainda para Deus, para a vida, e que eu não olhei para outros pontos de vista para solucionar. Eu acho que aquele ponto ali, tem um problema ali, tem um problema ali, tem um problema ali, mas enquanto eu estou olhando desse ponto de vista, eu não vou ter solução. E aqui é uma coisa muito importante, que a cabeça não é a solucionadora de tudo. Tem coisas que estão registradas emocionalmente e que, se não forem olhadas emocionalmente, não vai ter solução. Nem para a questão física. Os médicos já olham dessa forma para as questões emocionais, né? E o emocional hoje, ele está muito forte nas questões de saúde. A doença do século, né? Ansiedade, depressão. Ansiedade é medo do futuro. Nessa linguagem que eu trabalho. Não é simples assim, ok, gente? Por favor, não definam que eu estou minimizando. Não estou falando isso. Sim. Mas trabalhar a ansiedade, eu trabalho da seguinte maneira, meninas. Tem ansiedade. Se eu fico nessa informação, eu ponho uma lupa. Onde a gente põe lupa, o que faz? Aumenta. Então, eu pego a informação da ansiedade, deixo ela aqui, mas eu vou pôr a minha lupa na solução. Né? O quanto essa pessoa está presente, qual é o tipo de comunicação, qual é a postura dessa pessoa. Porque uma pessoa ansiosa, que grita e briga com todo mundo, que caminho de solução tem para essa pessoa? Uma pessoa ansiosa, que desconsidera o que o outro está falando, porque eu já atendi pessoas que, de forma ansiosa, não escuta o que eu estou falando. E o que adianta então? Eu preciso primeiro centrar, voltar essa pessoa para a presença. O corpo é presença. A minha cabeça pode estar em qualquer lugar, mas meu corpo está aqui. Então eu preciso aprender a trabalhar com essa ferramenta. E na visão sistêmica a gente trabalha muito com esse estado de presença. Isso não é meditativo, budismo, não é isso. Porque as pessoas pegam uma informação que a gente dá e deduzem um monte de outras. Não. Isso é base para todo tipo. Quando você vê uma pessoa que sofreu um acidente na rua, né, e os paramédicos estão ali, qual que é a primeira instrução que um paramédico dá? Calma. Calma, não mexe. Não respira. Respira. Volta aqui. Mas o meu filho... Aqui, esteja presente aqui, ali no que está acontecendo. Ou seja, todo mundo está falando a mesma coisa, só que a gente não dá foco nisso. E a gente segue achando que a nossa mente, sabe mais. Então, esse é o ego. É aquele que não ouve, é aquele que acha que tem razão, que ele é dono da verdade e que ele não observa o que o próprio corpo está dizendo. Uma dor de cabeça é sintoma de algo que eu preciso... O corpo fala, né? O corpo fala o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente começar a tratar as pessoas e olhar as pessoas como seres integrais. Né? A mente, ela tem um poder fenomenal, mas não tem todas as soluções.
Tem solução que está no corpo, tem solução que está no emocional, tem solução que está no espiritual. Sim. E um complementa o outro. E é um profissional que vai olhar para isso. E isso é muito importante trazer para esse episódio, porque tem gente que acha que é só espiritual, tem gente que acha que é só físico, né? As pessoas têm essa dificuldade de entender que é um conjunto. Sim, Fran, quantas vezes você está emocionalmente abalada, mentalmente abalada, e nem rezar você consegue? Quantas vezes você está tão agitada, é o que eu mais ouço, não consigo nem parar para rezar, para fazer uma oração. Então, peraí, se fosse só espiritual, você conseguiria rezar. Sim. Verdade, ok? faz sentido. Senta e reza, resolve tudo. E eu não estou desconsiderando o poder espiritual, não, pelo contrário, todas as minhas práticas, a minha base, eu faço um pedido a Deus, eu me conecto antes de olhar, porque eu não sei tudo. A minha mente também, tudo que eu estou falando aqui, eu incluo a Raquel nessa história. Mas é muito valioso quando você olha para a situação. Há uns anos atrás eu tive um resultado de exame alterado, pouca alteração. Mas quando o laboratório foi me mandar esse resultado, as meninas me ligaram. Tem uma alteração no seu exame. Meu Deus. Aí eu falei, entendi. E o que é para ser feito? Não, você tem que repetir o exame. Eu falei, ok, vamos repetir o exame. Tá bom, sem o menor problema. A Raquel, trabalhada há 20 anos, né? Qualquer pessoa com um pouco menos de educação emocional e mental tinha caída dura para trás. Infartava. Ela não estaria com uma alteração de exame, ela estaria infartada. Ela já teria morrido, ela estava assim, dentro do caixão. Para você entender a importância de uma condução. Né? Naquela hora eu recebi, eu falei assim, ok, vamos pro próximo Plena, passo. né? Passou até calmar pra pessoa que tava do outro lado. Sim, e o que tiver que ser, vamos cuidar, porque nada é definitivo, nada é 100%, nenhuma verdade é absoluta. Eu carrego isso o tempo inteiro. E não era. Fizeram alguma coisa no meu exame lá, misturaram, e não era comigo o negócio. Porque a segunda avaliação, que foi mais profunda, não deu absolutamente nada. Então, é muito importante isso em todos os momentos da nossa vida. O maior legado que eu vou deixar para o meu filho não é o estudo que eu dei para ele, não é o dinheiro na minha conta, mas é a percepção de viver a vida de verdade, porque muitas pessoas estão sobrevivendo. E não adianta sobreviver e falar para o filho ser feliz e viver. Não adianta sobreviver e falar para o filho que ele vai fazer uma faculdade e vai dar tudo certo. Porque um profissional sem uma condução emocional, mental, ele também vai fazer muitas coisas que não deveria fazer. Não é certo ou errado, não gosto dessa terminologia, certo e errado depende muito das coisas, né? E é julgamento. Mas tem muitas variáveis que dependem do emocional e do mental de qualquer tipo de profissional. E infelizmente é o que mais o imigrante faz, que é vir pra cá e sobreviver. Às vezes ele vem pela intenção de ajudar quem ficou no Brasil. Então ele tá aqui no modo automático sobrevivendo para mandar dinheiro lá e esquece de olhar pra ele. E quando ele for ver, o corpo já tá dando sinais, já tá com algum problema. Sim. E aí não viveu nem aqui, nem viveu lá. E nem lá, sim. Ou seja, qual o sentido dessa vida? Né? Uma das coisas mais importantes que eu sempre perguntei para Deus, assim, o para que eu estou aqui? Não é por quê, é para quê? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo na vida? E uma das respostas, né, que eu encontrei é que é para viver de verdade e não sobreviver. Então, uma facilitadora de consciência seria essa pessoa, né? Que traz realmente essa consciência. Exatamente. Na prática, aplicar isso todo dia, isso não é teoria que eu estou trazendo aqui. Como eu treino na academia toda semana, todos os dias, 3 vezes por semana, eu preciso treinar minha mente e o meu coração nessa sintonia. Né? Não é à toa que é pai e filho. É pai, é mental e emocional, sabe? Espírito Santo não os braços pra aqui é extensão do coração, né? Os braços são a extensão do coração. Eu preciso me conectar com o emocional. Eu falo muito nas minhas palestras o seguinte: 2 grandes líderes, né? Jesus e Hitler. Ninguém pode discordar de mim, foram 2 grandes inteligências, ok? Qual que é a grande diferença de Jesus e Hitler? A maldade de Hitler. Na sua opinião? Não sei. Jesus pensava, sentia e fazia. Hitler pensava e fazia. Ele pulou o coração. Então onde está a nossa maior força?
No coração. Mas eu não sei usar o coração. E aí, como é que fica? Eu fico negando. Por isso a gente tem que ser, conjunto. a gente tem, exatamente, é soma. A gente tem que ser racional. Sim, tem que ser racional, mas tem hora que você tem que ser emocional. É um Emocional. equilíbrio, né? De todas as Exatamente. partes. E tem hora que você tem que ser só emocional, tem hora que você tem que ser só mental, e tem hora que você tem que juntar tudo. Né? Não pode pular essa parte que ela é valiosa, ela é preciosa. Tem uma parte na Bíblia que fala não ouvis, né, o seu coração, alguma coisa nesse sentido, mas o que eu entendo no conjunto é que não ouvir o coração magoado, o coração chateado. Mas tem também a passagem que fala onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Pronto. Mas eu, quando querem me questionar, né? Quando eu falo essas coisas em palestra, só me trazem esse versículo. Peraí, não houve o coração magoado, o coração que não foi trabalhado, o coração triste, machucado, depressivo, exatamente, ferido. Esse não dá pra ouvir. E se você não se autodesenvolver, autoconhecer e autodesenvolver, você não vai saber a diferença das duas coisas. É verdade. Gente, o que vocês estão achando? Que Uma ó, aula, hein? o negócio aqui tá assim E mesmo. Raquel, a gente já tá chegando no fim, né, do A nosso podcast. gente Tá ficaria o dia riquíssimo. inteiro ouvindo ela. É, gente, a gente tá quietinho. Eu e Ana, é difícil a gente ficar quieta, né, Ana? A Fran, então. Eu então, não sei o que pode falar. Mas enfim, Raquel, olhando pra Raquel, né, não imigrante, a Raquel hoje imigrante, o que mudou? Eu sou muito mais flexível com a Raquel, em primeiro lugar. Eu vim pra cá há 3 anos atrás e hoje eu sou muito mais flexível, muito mais amorosa, muito mais cuidadosa, muito mais respeitosa com a Raquel. E é o que eu entrego para as pessoas. Perfeito. Muito bacana, muito legal. Então, para finalizar esse episódio com chave de ouro, o que a Raquel, que já tem toda essa bagagem em Brasil, terapeuta, facilitadora de consciência, daria de conselho para quem deseja imigrar? Façam o movimento que a sua alma, que o seu coração quer. Para isso precisa primeiro se conectar com essa parte. Precisa primeiro, olha, não é só pela questão financeira, não é só pelo, eu vou porque novas possibilidades com velhas posturas, velhos comportamentos, vai dar o mesmo resultado. Novas possibilidades com velhas atitudes, vai dar os mesmos resultados. Então assim, olha para você, qual é o seu momento, você vai migrar para fugir, porque você não está dando conta do país, porque você está julgando, criticando, você está achando que aqui tem um salvador, ou tem salvadores, ou que o país vai te salvar? Repense. Mas se você vem, né, conectado com essas novas possibilidades e um propósito, de sua missão, seu coração está tocado e você sabe que as coisas estão bem resolvidas dentro de você, né, onde você está, façam. Imigrar é um ato de amor próprio. É muito, dentro da minha visão, um reconhecimento a todos os nossos antepassados que também imigraram. A gente carrega essa força de imigrante quando a gente olha para os nossos antepassados, sabe? Eu cheguei aqui, eu não posso falar que eu me emociono. Aí vocês já mexeram. Agora pode, que eu É justo. Gente, imaginar que, né, lá na época dos nossos bisavós, dos nossos trisavós, eles viveram isso por um momento de guerra ou de sobrevivência e que nós não precisamos mais fazer esse movimento por esse motivo. Me dá muita força. É muito valioso. Eu tô toda arrepiada aqui de falar. Entender que os nossos antepassados já cumpriram parte do que a gente veio cumprir aqui, que agora é continuidade. E às vezes a continuidade é a felicidade, a prosperidade, a abundância, receber, tomar posse disso. Uma das coisas mais desafiantes para o ser humano é receber. A gente é muito bom em dar, mas receber... Não, olha que incrível essa questão do sistêmico, né? O meu tataravô foi imigrante, porque ele era italiano. Então ele fugiu da Itália com os pais e foi pro Brasil. E hoje eu tô aqui. E é o que você falou, o motivo dele, ó. Ela já me trouxe a chave do que ela quer constelar, olha entendeu? Olha aí, e eu vou constelar com ela, gente. Eu super indico, se vocês quiserem, a gente vai deixar o contato aqui da Raquel, o Instagram, o telefone. Ela faz acompanhamento através da terapia.
E é isso, vocês tiveram um pouquinho aqui hoje desse gostinho, a gente teve um pouco mais, né, Fred? Tivemos o privilégio de bater. Hoje o nosso bastidor foi um pouquinho mais demorado. Muito obrigada. Obrigada muito a obrigada, vocês. porque eu acho que isso daqui, gente, não tem preço, tá? Essa troca não tem preço, é a experiência dela com a nossa e é isso, e é o que a gente quer trazer com o ImigraCast. Que vocês tenham acesso a histórias como essa. Gente, é uma riqueza, não tem nem o que falar. Sim. Eu falo que é humano sendo humano, né? E tem coisa mais valiosa do que ser humano. Eu acho, eu particularmente assim, amo pessoas, amo trabalhar com o que eu trabalho. Acho que é por isso que eu não consegui ir pra faxina e para as outras vagas. A gente precisa de você na terapia. Porque é a minha alma falando, cada sessão pra mim é a Raquel inteira ali, a Raquel ali conectada com toda os conhecimentos, toda essa experiência, toda essa bagagem que eu tenho e que eu reconheço e que eu sei que tem uma função no mundo. E que é notório que você faz por amor, né? Você gosta do que você faz. E Eu isso amo. é o Vibra, resultado do né? sucesso. Vibra a minha imagem. É algo que eu faço externa naturalmente. isso. Eu faço naturalmente. As minhas amigas me chamam de terapeutas e eu não sou terapeuta delas porque eu busco separar. Sim. Mas às vezes é uma palavra, né? No ponto certo, na hora certa, um gesto, um olhar, um sorriso. Tem hora que não é falar. Tem hora que é, ó. O toque. Sobretudo aqui na vida de imigrante. E às vezes não tem o toque porque tem a internet, né? Mas um olhar de, olha, tô aqui. Uma atenção. Né? Eu tô olho no olho ali, eu tô aqui. E é isso. Obrigada, Raquel. Obrigada, Mais muito uma vez. obrigada, Foi foi maravilhoso. Foi muito enriquecedor, com certeza. Obrigada. Muito mais sucesso na sua jornada. Pra nós. É uma honra estar aqui. Obrigada. Uma honra pra nós. Muito obrigada. Reconheço vocês e o sistema de vocês em vocês. Beijo, gente. Get the job done.